Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Som. Queridos, vamos lá? Todo mundo aí? Preciso fazer chamada, não? Não. Então vamos lá, meus queridos, para mais um período. Sim. O senhor respondeu tudo basicamente, mas eu sabendo de escolher a lei, eu me digo, só eu sei, né? Por isso, só minha esposa. Todas as erradas, porque eu vou fazer repetido. Vou fazer, sei lá, uma coisa, eu não me sinto bem falando. Sim. Comentando, né? Tipo assim, aquele pastor vai organiza tudo, eu me calo. Eu sei, eu me calo. O que eu aprendi? Que o pastor, ele é um filho de Deus. Então a gente não pode mexer. Não é um problema. Não sei explicar. Não é um problema. Não quero ter explicar muito, não é uma coisa que eu não posso. Não sei se eu não estou sabendo colocar. Uhum. Eu não posso falar com ele, porque eu vou fazer uma reflexão de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Ele é da tua, não? Não, tá. Não. Sim. Uhum. Sim. E ele falou que o pastor, ele não é um pastor, ele foi escolhido. Então, não nos dá o direito de julgar e constatar as coisas, né? Para fazer uma reflexão. Vamos lá então, vamos falar um pouco sobre esses pontos, né? A gente tem essa ideia, amados, que assim, por ser um ungido de Deus, não se pode, não se tem autorização de Deus. Pega aquela passagem lá do Antigo Testamento, de Davi, que disse, né, não posso tocar no ungido de Deus. Ali era integridade física. O que Davi estava se referindo ali é que não tinha autorização de Deus para estar matando o Saul. Então ali, esse ponto, essa passagem, não pode ser aplicado nesse sentido de hoje, que a gente não deve denunciar, que a gente não deve... O que a Bíblia ensina nesses casos? Mateus capítulo 18. Teu irmão pecou contra ti, chama ele, repreende-o. Não te ouviu? Chama mais 2 testemunhas. Não ouviu? Diz a igreja. Uma forma mais prática de disciplinar essas pessoas, de tentar primeiro corrigi-la individualmente, leva mais 2 testemunhas e usa a igreja como sendo essa última tentativa de chamar o irmão à responsabilidade. Essa ideia de ungido que é blindado, que nós falamos aqui, é perigoso, isso não é bíblico, né? Porque é pastor. Pecador da mesma forma precisa ser repreendido. 1 Timóteo, capítulo de número 5. Vamos lá, já que a gente está aqui na empreitada, né? Aqui. 1 Timóteo. Então, Paulo está escrevendo ao pastor, dizendo como deve tratar nesses casos aí, tá? Como são casos que eu não tenho acesso, não tenho conhecimento, é difícil a gente falar, né? Algumas coisas a gente precisa conhecer o caso específico, até mesmo para... Porque assim, amados, qual que é a nossa proposta de estar identificando, discutindo tudo isso? É para que a gente possa, primeiro, resgatar, restaurar a pessoa.
que eu falei no começo, não é a crítica pela crítica, não é, sabe, sair aí, né, falando de todo mundo e tal, mas a proposta é que Paulo diz em Gálatas capítulo 6, alguém foi surpreendido em alguma ofensa, você que é espiritual, encaminhai o tal, restaure, etc e tal, né, levar as cargas uns dos outros, cuidado por você mesmo para não cair no mesmo pecado e tal. A proposta é sempre de restauração. E a questão aqui que Paulo fala a Timóteo, é de algo bem semelhante nesses casos, né? Capítulo 1 Timóteo 5, versículo de número 20, isso está falando a respeito dos pastores, tá? Como Timóteo deveria tratar os pastores, né? Aqui no caso, chamado de presbíteros. Capítulo 5, verso 20. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Então, olha que coisa interessante, né? Aí fala, André, mas você não está se contradizendo porque você disse que não era para expor e tal. Aqui é um caso específico, principalmente na questão de pastores, líderes, né? Então, assim, precisa ser tratado porque você vai deixar um líder ou um pastor ministrar, conduzir, pastorear as pessoas nessa postura, nesse estilo de vida de pecado? Não, né? Ah, mas assim, a gente está vendo, é a própria pessoa, mas é a proteção dessa pessoa, que é melhor, a gente falou, né? É melhor perder todas essas questões, mas ir para a eternidade salvo, né? Do que toda essa fama, essa aparência de homem de Deus e ir para o inferno, né? Então a gente sempre está, não são só as pessoas, os membros liderados, é a própria pessoa, é uma alma, é um ser humano ali que foi resgatado por Cristo. Enfim, agora esse ponto que o irmão falou, assim, é um pastor, eu não sei, porque chega a ser um ministério por muitos motivos, nem sempre por vocação, nem sempre por escolha de Deus. Há muitos motivos que levam a pessoa a ser um pastor, um pregador, né? Então a gente tem às vezes essa ilusão, né? Não ali porque de fato foi escolha de Deus, não sei. Não tem condição de saber também, só conhecendo pessoalmente a pessoa, a trajetória, etc e tal. Mas o verso 22, olha como Paulo orienta Timóteo. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Né? Então, infelizmente, muitas pessoas elas são levadas ao ministério de uma forma precipitada. Às vezes era até um cristão, um discípulo de Cristo, mas não tinha vocação, chamado, né? Então, infelizmente, assim, as pessoas elas optam por deixar muitas vezes o membro indo para o céu e colocá-la no pastorado indo para o inferno. Né? Como se todo mundo, ou aqueles que de alguma maneira ou outra se destacam na igreja, tem que chegar ao pastorado. Não, amados, cada um tem suas funções. Né? Então a gente fala, é melhor um diácono, servo de Cristo, do que um pastor, servo do diabo. E o diabo põe gente no ministério? Sim. Pesado isso, né? Tem uma matéria na teologia, chama-se Ética Pastoral. Eu pego um livro do Edson Queiroz, um pastor saudoso lá de Santo André, né? Você conheceu ele? Não? Da conexão, só de ouvir falar, né? É igual caviar, né? Só de ouvir falar. Então, ele tem um livro chamado Ética... Eita, meu Deus, e agora? O título é Transparência no Ministério. Transparência no Ministério é o título do livro que fala de ética. E ele fala isso, né? Ele diz assim, o diabo também tem seus ministros. O diabo chama pessoas para o pastorado. Né? O texto de 2 aos Coríntios, capítulo 11, de Paulo, vai dizer de fato isso. Que o diabo tem seus ministros, parecem ministros de justiça. Eu não estou falando que é o caso aí, tá? Não sei, não tenho condição. Eu estou dizendo assim, que a gente às vezes se engana, né? Ah, é um pastor, é um homem de Deus, não sei. Ah, é um homem de Deus, mas caiu em pecado? Aí a gente precisa avaliar. Ah, é um ungido do Senhor que não pode ser. Opa, cuidado, é o que nós estamos tratando aqui. Essa blindagem, essa ideia, isso não é bíblico. Né? Isso é criado por esses líderes porque fica mais cômodo. Aí eu peco à vontade. E ninguém pode me repreender, né? Não tem medo, né, André? Hã? Você vê que não tem nenhum temor, né? Porque se a pessoa faz assim, e ela deixa que todas as pessoas participem desse pecado, né? Assim, como se fosse algo natural, ela perde totalmente o temor, né? Sim. Ela tem que, tipo assim, como se, ó, é natural, você sabe, tá tudo bem, vai continuar assim. E eu acho que por a gente
parte bíblica verdadeira, e isso tem sido muito. Exato. Cheio, né? Exato. Agora sim, há muitos casos, né, amados? Por exemplo, eu perguntei da tua igreja, porque se fosse da tua igreja, você tem mecanismos, né? É um pastor da minha igreja, então chama o pastor, né? E aí comunica, fala isso aqui dessa forma. É de outra igreja? Não sei se tem muito a se fazer. Talvez uma tentativa de chegar pessoalmente na pessoa, mas, né, como a gente já percebe, muitas vezes tem essa postura de ser uma pessoa inacessível, não ser uma pessoa ensinável, não aceitar repreensão, tem todas essas questões. No mínimo, ora-se a respeito para que Deus tenha misericórdia e possa trazer essa pessoa à consciência, né, do que ela está fazendo para que ela se arrependa. Mas tendo acesso, né, você fala, meu irmão, você está indo num caminho aqui perigoso, não é bem por aí, tal. Aí depende de como a pessoa ela aceitar receber isso, aí você pode dar uma continuidade ou não, mas é uma coisa, uma decisão da pessoa, se está disposta a fazer isso, de entender que com líderes muitas vezes você tem a questão da retaliação, né? Então tem todo esse negócio, ele tem o poder nas mãos, administrativo, de persuasão, às vezes a questão intelectual, teológica a favor. Então esses poderes favorecem esses líderes a terem essa blindagem, essa postura. E os irmãos acuados, né? A gente às vezes fica nessa questão, mas fulano, eu vou falar isso? Né? Vão acreditar nele ou em mim? Enfim, é uma questão bem complexa, cada caso precisa ser pensado, refletido para como se deve conduzir essa questão. Mas essa ideia é ungido de Deus? Esquece, isso não é bíblico. Todos nós somos ungidos de Deus igualmente, né? Igualmente. Não há privilégios para funções ministeriais. Não há, amados, né? Senão a gente cai nessa questão que a gente tem hoje aí, né? Os intocáveis de Jeová, né? Aquela máfia que tinha os intocáveis, né? Então assim, ora-se, tendo acesso à oportunidade, alerta, repreende o irmão, enfim, mas aí em todas essas questões, né? Mas essa ideia de que são aí pessoas especiais, não são não. Nós somos especiais dentre os especiais, né? Tá? Vamos lá para o segundo momento, então, nós vamos falar sobre, se tiver alguma questão mais dessa primeira parte, que aí eu encerro, vou para outra abordagem, outra reflexão aqui. Tá tranquilo? Tá? Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre uma igreja bíblica, saudável e relevante, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, amados, deixa eu só ver aqui como que eu conduzo, porque eu teria bastante coisa para passar para vocês, mas eu não quero fadigá-los, né? A proposta nossa é ir no máximo mais 60 minutinhos aí, mesmo porque passar disso é de procedência de desorganização, eu não ia falar maligna nunca, jamais que eu pensei no negócio disso. Mas eu estou aqui meio cauteloso, porque é possível que daqui uns 30, 35 minutos vocês recebam a unção do espírito do Morfeu e comecem a dormir aí na cadeira. Então, para tentar evitar isso, eu vou fazer o seguinte, eu tenho o WhatsApp de quase todo mundo aqui, os que não tiver eu passo para aqueles que tem do outro, mas o esboço de tudo isso aqui eu passo para vocês, tá bom? Caso, né? Passa aí, e pode usar à vontade, amados, em aula, em pregação, não tem problema nenhum, tá? Esse conteúdo aqui, ele é nosso, né? É de Deus, né? Penso eu que é de Deus. Penso que o conteúdo aqui, ele tem uma origem espiritual e sadia e equilibrada, tá? É porque assim, falando sobre sobre igreja bíblica, saudável e relevante, geralmente eu pego o exemplo de 3 igrejas, né? Do Novo Testamento, claro, ali do Atos dos Apóstolos, que é a igreja de Jerusalém, tá? Que eu enfatizo uma característica dela, outra de Antioquia e outra de Éfeso. E aí a gente já percebe que cada comunidade de fé, cada igreja, ela tem uma característica diferente da outra, e elas contribuem dentro do contexto que elas estão plantadas. É interessante a gente saber isso. Amados, o que nós somos de igreja hoje é muito fruto, nem sempre, de revelação bíblica, de orientação bíblica, mas grande parte delas, se não 100% delas, são fruto de um contexto cultural, de uma origem que ela veio. Então, assim, você tem as igrejas históricas, então você tem França, você tem Inglaterra, né? Você tem Alemanha,
Então essas igrejas aí, elas são fruto de todas essas origens e tal. E onde elas estão plantadas, por exemplo, a igreja presbiteriana no Brasil é diferente dos Estados Unidos. A igreja batista no sul do país é diferente do nordeste do país. Então a gente está falando da mesma denominação em regiões diferentes, que elas assumem comportamentos e características um pouco diferentes, mesmo tendo, entre aspas, aí a mesma identidade, ou até mesmo a mesma origem. Então assim, por exemplo, hoje, como nós nos comportamos, como celebramos a ceia, como nós batizamos, como é a nossa liturgia, as nossas músicas, a forma, né, da gente se organizar, isso sempre foi assim? Não. Está tudo certo ou está tudo errado? Não, nenhum nem outro. A gente só precisa entender o que é identidade de fato, bíblica, e o que é expressão de uma igreja local num contexto que ela se encontra e na época que ela se encontra, né? E a gente confunde muitas coisas assim como usos e costumes, ou algum comportamento, liturgia, gostos musicais, e coloca isso como sendo, não, isso aqui é bíblico, isso aqui é certo. Nem sempre é certo, nem sempre é errado. A gente precisa estar tendo essa análise, né? Então hoje a gente tem as igrejas da parede preta, que se chama, né? Tal, worship, né? Toda essa questão. Isso sempre foi assim? Não, claro que não. A liturgia que nós temos, sempre foi assim? Claro que não. A forma de pregar, sempre foi dessa forma? Depois lá da mensagem, chama, o povo canta, né? Uma banda, sei lá, quem canta, aí chama o pessoal para frente, sempre foi assim? Não. Tudo tem uma origem, né? Tudo teve lá. Agora, a questão é, isso continua fazendo sentido? Cada comportamento nosso, isso faz sentido? Teve, de repente, um sentido lá atrás? E eu conto uma ilustração para a gente entender essa questão de que, às vezes, um comportamento nosso como igreja, em certo contexto cultural e histórico, fazia sentido. Hoje não faz mais. Porque a gente precisa distinguir o que é doutrina, né? E o que são ensinamentos de uma denominação ou de uma igreja. Então a gente precisa distinguir isso. Um dia eu falei para os irmãos, aqui mesmo, aqui pertinho, sei lá quantos anos atrás, 12, 14 anos atrás, na sala de teologia, e aí tinha, né, um pessoal, pastores e diversas denominações e tal, e eu falei assim, qual é a música que Deus gosta, né? Acho que eu falei isso aqui, não foi, na quinta-feira? Não falei aqui na quinta-feira isso, desse exemplo, não? Não, eu nem sei também onde eu falo as coisas, só tem que saber o que eu falo, né? Onde eu falo já nem lembro mais. Lembro? Tá. Eu falei, qual é a música que Deus gosta? Será que é uma orquestra, um órgão, né? Uma banda assim bem tal? Será que é um hino da harpa? Né? O que Deus gosta? Qual é o ritmo que Deus gosta? Aí eu falei para os irmãos brincando, eu acho que Deus gosta de um forrozinho, acho que Deus gosta. Por quê? Não tem erro o pandeiro, o corinho de fogo, o acordeon e o triângulozinho nas nossas igrejas. No contexto que eu estava, né, na ocasião, as igrejas pentecostais está de boa, não está não? Sanfoninha, pandeirinho, pau, corinho de fogo, né? Não está tranquilo? Ah, então Deus deve ser tem uma veia nordestina assim, gosta de um forrozinho, está de boa. Agora, e o rock, será que Deus gosta? Aí o irmão, não, rock não, rock jamais. Oxe, quem é o pai do rock? Né? E tal, eu falei, tá, irmão, mas e o reggae? Não, também não, jamais. Reggae não. Jesus não deve ser a favor disso aí, não. Eu fui conversando com os irmãos e falei, irmãos, ó, tudo bem, vamos lá. Então aqui, por que nós nos identificamos, né, com esse ritmo aí, mais né, um forrozinho e tal? O contexto nosso aqui, embora está em São Paulo, aqui é Nordeste, amados. Quem não é nordestino aqui é filho de nordestino. Dificilmente não vem dessas origens, não é? Então é mais um gosto pessoal nosso. Você vai para o sul, né, sul mesmo, não sudeste aqui, sul, é um pouco diferente. Dependendo da igreja, você tem um órgão lá, não entra esses ritmos e tal. Você vai em uma bola de neve, você vai numa renascer, você tem outros estilos de música, né? Então hoje, como eu falei, é o worship, é que a grande maioria das igrejas estão aí, enfim. Mas a questão é, você vê como a gente confunde gostos pessoais com vontade de Deus? Né? Então você pega os usos e costumes, inclusive de como se vestem, e etc e tal, você fala, não, crente é assim. Não, calma aí, será que também não é fruto de uma sociedade? Porque não, tem que ser de terno e gravata, tem que ser roupa social. Tá, roupa social é porque a sociedade usava. Na década de 60, 70, você entrava numa igreja e você tinha assim é que tem nomes diferentes, né? Negócio de... Hã?
Isso, chapeleira, que tem os nomes diferentes, traste, mancebo, tem um monte de nome, mas ela se colocava os chapéus, né? Hoje não tem mais, o pessoal não se veste assim. Então são questões que a gente precisa refletir, isso aqui faz sentido, não faz? É adequado para o crente? Não é? São coisas que a gente pode discutir, mas o que é gosto nosso? Né? E a barba, será que o homem de Deus usa barba? Eu tive um pastor que disse, não, o homem de Deus tem que andar bem barbeado. Né? Então, outros não, se não tiver barba parece que não. O óleo não desce, vai direto, né? A barba de Arão e tal. O que eu quero falar nessas brincadeiras é que, amados, vamos pensar. Será aquilo que a gente está falando que é vontade de Deus não é resultado, fruto dos nossos gostos pessoais, por conta da nossa cultura? Eu vou falar um negócio aqui, eu sei que pode gerar uma polêmicazinha, mas cada pastor que é responsável por doutrinar a sua igreja a respeito disso. Você sabia que até 1920, eu estou falando de ponto zero Jesus, apóstolos, 1920. A igreja nunca celebrou a ceia com suco de uva? Nunca. Sempre foi vinho. Até 1920. Houve lá no Texas, Estados Unidos, os irmãos que hoje são conhecidos como fundamentalistas, mas por um contexto, não é porque eles entenderam da Bíblia que era pecado, é porque, amados, os irmãos andavam armados. Era o contexto, Estados Unidos naquela época, todo mundo armado, nenhuma novidade, né? Todo mundo lá com 3,8 lá e tal. Então, assim, para evitar essa associação, inclusive, de bebida e tal, né? Decidiram lá algumas igrejas que eles iam evitar, então, usar o vinho e até mesmo, né, orientar os irmãos que não fosse mais consumido o vinho. Mas não que entenderam que era pecado, só nessa associação. Né? Então, até alguns irmãos brincando hoje, né? Mudaram o versículo, né? Armai-vos uns aos outros. Né? Todo mundo hoje é armado do mesmo jeito. Mas enfim, então eu só quero dizer que assim, nem sempre foi assim. O contexto cultural determina muita prática nossa, e não quer dizer que aquilo é bíblico, né? Por exemplo, você tem em ações missionárias em tribos indígenas, não só no Brasil também, tá? Porque lá no meio do mato, você não celebra a ceia. A gente tem uma convenção de irmãos indígenas, amados. É a Complei, se não me falha a memória, né? Convenção dos indígenas do Brasil e tal. Inclusive, Ronaldo Lidório é um dos caras que coordena isso aí. E aí, você não celebra a ceia com suco de uva e pão. Não se cultiva no meio da Amazônia uva, amados. Nem muito menos se planta lá um trigozinho para fazer pão. Eles têm açaí e eles têm biju. Celebra a ceia com esses elementos. Estão percebendo que não é uma questão doutrinária, que é muito mais. Um missionário parece engraçado, parece brincadeira, mas não é. Ele foi, eu não lembro a tribo também, não é Brasil não. Ele foi evangelizar os indígenas naquela ocasião e eles não conheciam pão. Né? É um alimento quase que universal. A Bíblia usa isso, porque de fato era alimento na época, e hoje continua, né? Pão, acho que quase todas as culturas têm isso como alimento, um dos alimentos principais. Mas esses indígenas nunca tinham ouvido falar o que era pão na vida. E aí para o irmão falar assim, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Como que eles conseguem compreender esse simbolismo? Qual que era o alimento deles? Mandioca. O que o missionário falava? Jesus é a mandioca viva que desceu do céu. O simbolismo é o mesmo. A mensagem é a mesma. Vocês estão percebendo que símbolos e algumas questões, elas podem ser contextualizadas, diferente de atualizada, tá? Né? Deu um negócio aí, né? O outro falou que tem que atualizar a Bíblia, não é isso. Contextualizadas, o que eu quero dizer é, vamos tomar cuidado para não estar criando uma igreja ao nosso gosto, aos nossos moldes, à nossa cultura, e demonizar aquilo que não se enquadra nisso. Estão percebendo a tarefa que a gente tem, amados? Não é? Então essas igrejas, essas três aqui, elas tinham características diferentes e elas estavam em contextos diferentes. Então você pega a igreja de Jerusalém, ainda era uma igreja judaica cristã, numa cultura cristã. O povo fazia voto, rapava o cabelo. Você tinha os irmãos que ainda tinham a lei dietética,
Esse alimento pode, aquele não pode. Tanto é que o primeiro concílio foi por conta dessas questões. Os gentios estão aceitando Jesus e agora? O que a gente faz? Circuncida? Né? Tora lá o negócio que era o símbolo de aliança. Só os homens que sofriam isso aí. Guarda o sábado? Guarda a lei de Moisés? O contexto ainda era judaico-cristão. Então quando Paulo ia numa sinagoga, né? Quando eles tinham algumas práticas judaicas, estava tudo certo, porque era cultural aquilo lá, e não tinha nada de errado no comportamento. Quando você vai na igreja de Éfeso, você tem lá uma cultura muito mais helênica, muito mais grega, né? Você tinha algumas características lá, e Paulo trabalhou nisso. Tanto é que a igreja em si, ela afetava a cultura de uma maneira diferente do que a de Jerusalém. Quando você pega de Antioquia, também tem outra questão. O desafio é, como entender tudo isso e ser uma igreja bíblica, saudável e relevante naquele contexto? Amados, vocês acham que uma igreja presbiteriana, no meio do morro lá do Alemão, no Rio de Janeiro, vai ser relevante da forma como eles expressam o evangelho? Muito difícil. Muito difícil. Vocês acham que de repente uma igreja assim, pentecostal, ela vai muitas vezes atender a demanda num Moema da vida? Difícil. Num Alphaville, né? Barueri, alguma coisa assim? Não vai nem entender o contexto para ali. Você está falando então que o evangelho ele pode ser expressado, ele pode ser... São valores diferentes? Não falo de valores, de princípios. Eu estou falando o evangelho, ele tem um poder muito grande de adaptação em qualquer contexto, amados. É por isso que perseguição, cultura, isso não afeta o evangelho de forma nenhuma. O evangelho é a única proposta que sabe lidar com todas as diversidades, estou falando do evangelho, sabe lidar com todas as diferenças e as diversidades, não perde o seu valor e os princípios do evangelho, e ali consegue comunicar. Quem entende isso é muito mais eficaz no alcance aos pecadores, amados, na expressão de fato do que o evangelho propõe. Então, como entender tudo isso? Bom, primeiro que a gente precisa estudar muito, a gente precisa conversar muito com os outros que a gente está fazendo, a gente precisa ter essa visão mais alargada de entender que não é essa visãozinha aqui, né? A igreja tem que ser, a gente redescobriu, é assim, não, amados, você pode ter tido assim um vislumbre do que pode ser expressado naquele contexto que a tua igreja está plantada. Mas vamos olhar para os outros irmãos que estão falando de Jesus em outros contextos, sem demonizá-los, sem achar que eles são heréticos, nem sempre, né? É um exercício, não tem receita pronta, ponto é esse. Esse que é o problema que a gente não quer, porque não tem, a gente queria, André, mas daí uns 5 passos, uns 10 passos, né? uns 10 não sei o que para a gente identificar, não tem, amados. É a gente buscar Deus, refletir na Bíblia, conhecer a cultura e para a gente chegar então a um equilíbrio, tá? Mas bom, eu só dei um resumão aqui, porque se eu fosse falar mesmo como eu coloquei aqui, ia demandar muito tempo, né? Mas enfim, o resumo inclusive dessas 3 igrejas, eu coloquei aqui o seguinte: um fator interessante nas ações dessas 3 igrejas é ter o perfil da liderança colegiada, que nelas havia, eu acho isso um ponto fundamental, independente da cultura, do contexto, tá? Todas essas igrejas, todas elas, sem exceção, tinham um perfil de liderança colegiada. Colegiada, é um colégio, né? De líderes, de pastores, tá? Então, olha só, é o Filipenses 1:1 que eu dei exemplo, né? Porque quando você tem uma cabeça pensante, um líder que manda, desmanda, dá todo o norte e decide todas as coisas, eu acho muito perigoso. Por uma série de questões que nós já falamos aqui. Doutrinariamente o cara pode ser bom, mas não é infalível. Ele pode ser honesto, sincero, mas pode cair em pecado. E ele pode colar as placas da tilt, endoidar no meio do caminho. Não é, amado? Né? Cola as placas da tilt, o negócio dá um curto-circuito lá, né? Então assim, essa liderança que é colegiada, o cara não decide, não manda, não desmanda, não é dono da igreja, não é dono das almas, tem que dar satisfação, não só para o povo, mas para uma diretoria também. Então a gente vê as características dessas igrejas independentes, tem sempre essa proposta de liderança colegiada, um colégio de líderes, que tem voz e tem vez, né? Eu acho muito interessante, por exemplo, a Igreja Batista, eu estou falando
não as de hoje, né? Mas aquelas mais raiz. Era um sistema congregacional. As decisões eram votadas, né? E todo membro tinha o mesmo peso de voto, nem mais nem menos. Era membro? Tem voto, tem voz, tem vez, independente, né? E aí você tem essas propostas aí. Você tem o sistema presbiteral, por exemplo. Você tem um colégio de presbíteros que, né, não é assim. O pastor, ele é o que menos decide, na verdade, nesse sistema. É o que menos decide. Precisa convencer os outros líderes que, né, aquela proposta dele lá faz sentido. Mas enfim. Então, essa liderança colegiada havia em todas elas. Essas nuances, né, de como dessas diversidades contribuir para o desenvolvimento do ministério de cada um, proporcionando a ampla atuação do Espírito Santo. Uma igreja, eu entendo, para ela ser completa, ela precisa ter os 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Tá? O grande problema é que quando é episcopal a liderança, ou seja, um sobre todos, essa pessoa tem dificuldade de entender que o dom que ela tem de pastorado não é completo. E precisa de um mestre, precisa de um evangelista, precisa de um apóstolo, precisa de um profeta. Como eu falei, amados, não é uma unção, não é um ministério, não é uma pessoa que foi nela depositada todas as ferramentas. Mas é mais um na engrenagem. É mais um contribuindo nesse corpo. O pastor não é o principal. Se a gente pensar que ele é um líder com uma influência maior, ele é uma pessoa de mais destaque, mais referência, mas ele precisa de um mestre, ele precisa de um evangelista, né? Porque senão, por exemplo, você tem um pastor lá, que ele tem uma veia evangelística, a igreja vai ser uma rodoviária, vai entrar e sair gente assim, né? Você vai lá, um ano depois você foi, cadê a membresia? Não tem mais ninguém, é outro povo, está cheia, mas é outro povo. Se é um cara que tem assim um chamado de um profeta, não profético, né? Porque hoje tudo é profético, pelo amor de Deus. É a dança profética, é a pregação profética, é a oração profética, é a profecia profética. Tudo é profético, né, amados? Um negócio doido. Então, assim, um profeta não vai dar certo, amados. Porque ele não vai discipular, ele não vai tratar, não vai cuidar. É só paulada na moleira. Ninguém aguenta, só cajado, né? E se o pastor é um mestre? O povo também não aguenta, não. Né? Já pensou isso aqui, toda hora, todo dia? Não dá, não. Vocês não suportam. A gente quer um arrepio, a gente quer um negocinho assim, mas não quer, não? Um culto aula, não dá toda vez, né? Eu entendo que toda exposição deve ser pedagógica, deve ser didática, deve orientar o povo, aí tá tudo certo. Mas assim, nesses moldes aqui, eu reconheço que isso aqui não cabe no culto público. Né? Então a gente não é bitolado, doidão, que acha que é aqui, não. Então a gente precisa entender essa diversidade, tá? Então quando há, numa igreja local, a manifestação ministerial das funções, nossa, amados, que coisa boa, coisa completa. Eu congreguei assim, em 2 igrejas aqui em São Paulo. Não havia ciúmes entre nós. Quando o pastor pregava, glória a Deus, a gente orava, a gente torcia para que de fato Deus usasse. Se ele tinha lá uma inclinação mais para missões, para família, para discipulado, a gente tudo vai trabalhar para que isso seja abençoado, amado. É a noção do coletivo. Não há ciúmes, não há inveja, né? E se Deus está usando mais ele de alguma forma que a gente avalia que é mais usado por Deus, glória a Deus, que coisa boa, meu irmão, congregar contigo, ter o privilégio de ter você aqui no ministério. Então a gente precisa entender, amados, isso, né? Se eu entendo que é maturidade ministerial. Bom, vamos lá. Desafios da igreja na sociedade atual. Ser uma igreja bíblica, contemporânea e relevante. Esses 3 pontos que eu vou falar em alguns minutos para vocês, tá bom? Então, ser uma igreja bíblica, contemporânea e relevante. Bíblica. O que é uma igreja bíblica? É uma igreja intencional. Então, a igreja não é um negócio assim, vamos ver o que Deus vai fazer aqui. Não, amados. A gente precisa ter a clareza de onde a gente quer chegar, o contexto que a gente está e como Deus vai nos conduzir nisso. Então, uma igreja bíblica é uma igreja intencional.
E nessa intencionalidade, o que se deve então fazer? Tem que ser uma igreja, capítulo 6 de Atos, verso 2, vai nos dar aqui Atos 6 e 2, vai nos dar aqui um nortezinho, tá? Uma das intenções, o que é feito intencionalmente em uma igreja bíblica. Pregação. Fala, André, aí é óbvio. Vamos ver se é tão óbvio assim, né? A gente acha que as coisas são tão óbvias. Aliás, o óbvio, ele precisa ser falado. Sabe por quê, amados? Se a gente não falar o óbvio, ele deixa de ser óbvio uma hora. Né? É coisa simples, é básica. Né, amados? Então é básico. É óbvio. Então, mas se a gente não fala o óbvio... Estou lembrando de um filme lá, né? Acho que é O Poço, né? Óbvio. Então, tudo é óbvio. Vocês assistem essas coisas? 6 e 2 de Atos. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Então, olha só, uma igreja que é bíblica deve ter seus líderes como sendo pregadores do Evangelho. Pregadores do Evangelho. Tem que ser uma igreja que anuncia o Evangelho. André, mas toda igreja não anuncia o Evangelho? Infelizmente, não. Fala-se tanta coisa num contexto de igreja local, menos o Evangelho. A pregação, às vezes, é bíblica, mas distorcidamente. Cita-se Bíblia, né? Amados, o grande problema não é a mentira em si. A mentira, muitas vezes, a gente consegue identificar. Existe a mentira, existe a verdade e existe a meia mentira. O que é... Vou trocar aqui o termo, não é meia mentira, esqueça esse termo, tá? Depois edita aí, tira isso. Não é meia mentira, é a não mentira. Existe a mentira, a verdade e a não mentira. O que é a não mentira? Foi o que o diabo falou para Jesus, lá no deserto, na tentação. O que o diabo diz para Jesus lá numa ocasião? Não é assim que está escrito? Lança-se daqui, porque dará Deus ordem aos seus anjos para te guardar e tropeçar com o teu pé em pedra. Ele mentiu? Ele falou que está escrito, mas sem o espírito da verdade. Né? Olha só. Então, o que é a não mentira? Essa mentira que ela não é explícita, ela tem aparência de verdade, mas sem o espírito da verdade. É a letra sem o espírito da letra. Aí, André, como que a gente identifica isso? Então, precisa ter discernimento bíblico, doutrinário, teológico. Se não, amados, não vai. André, mas se eu pôr meu joelho no chão e orar... Não, você pode até identificar se é o cão que está pegando o outro ou não, que é o discernimento espiritual. Né? Não tem o dom de discernir espíritos? Então, não é desse que eu estou falando. O dom de discernimento de espíritos é uma coisa. O dom de... Não é dom, desculpa. O discernimento bíblico doutrinário é, de fato, quando a gente conhece a Bíblia na sua verdade, e a gente tem condição de identificar, de discernir, de fazer a leitura do que está sendo falado, embora está sendo usado o texto bíblico, mas de uma forma inadequada, correta, é a não mentira. Citou o texto bíblico, é Bíblia? Não, necessariamente. Então, pregação, amados, pregar a palavra, né? Pregar o Evangelho, não precisa se fazer isso, uma igreja bíblica tem que pregar a palavra de Deus. As nossas ênfases, na grande maioria das liturgias que nós temos, é chamado o culto Martinho da Vila, Canta, Canta Minha Gente, 1h30, 1h40, né? De música, porque é bom, não é ruim não. A música é uma bênção de Deus, não é? Quando ela é bíblica também, é melhor ainda. Tem uma mensagem a se passar e tal, né? Nos leva à adoração, ao quebrantamento, a se desarmar, né? Para receber a palavra de Deus. Aliás, não é para receber a palavra de Deus. A música já é a palavra de Deus sendo ministrada, de uma forma mais poética, né? Aquela coisa mais sensitiva, sensorial e tudo mais. Mas enfim, você tem então toda essa questão. E aí você dá um espaço mínimo para a exposição das Escrituras Sagradas? É difícil, né, amados? Muito difícil. André, Deus fala em 5 minutos. É engraçado, então por que não canta 5 minutos? Né? Deus fala em 2 minutos? Fala. Eu não tenho dúvida disso. Né? Mas não é por aí, né? Então, primeira coisa, pregação, uma igreja intencional.
Segundo ponto, em Atos ainda, só que a gente volta um pouquinho, capítulo 2, verso 42, uma igreja bíblica tem que ter pregação, a palavra como sendo prioridade, tá? Tem que ter oração, Atos 2 e 42, Atos 2 e 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, amados, falando, André, também isso é óbvio. A gente ora, não sei. Ora no contexto coletivo e no contexto individual? Como o casal oram juntos? Oram pelos filhos? Oram uns pelos outros? Como que é essa oração que a gente muitas vezes diz que a gente ora? Né? A ênfase. Aqui, amados, não tem mais importante nem menos importante. Tudo isso aqui é prioridade, tudo isso aqui é ênfase. Tudo tem que ser de uma forma equilibrada, adequada para o contexto, para a ocasião, né? Mas são assim coisas inegociáveis. Então nós vamos deixar de orar por causa da palavra? Não. Nós vamos deixar a palavra por causa da oração? Também não. Nós vamos dar mais ênfase ao louvor porque a questão é evangelística e deixar a palavra e a oração? Também não. É o equilíbrio das coisas, coisas que são indispensáveis. Então, vida de oração no coletivo e ensinar os irmãos a ter a vida de oração também no privado, amados. Né? No contexto familiar. O culto que se estende além do templo, além da liturgia, além do dia dos cultos. Ensinar a cada crente que na sua casa, na medida do possível, porque a gente sabe que às vezes um é cristão, o outro não, e tem os conflitos e tal, mas né, a gente trabalhar essa questão de que o culto, inclusive, precisa se dar na casa também. Culto doméstico que a gente abandonou, aquela ideia simples, leitura bíblica, devocional, os filhos oram, o pai ora, a mãe ora e tal, né? A prática bíblica de o alimento, todo alimento para mim é ceia, amados. Todo alimento para mim Jesus está presente. Toda refeição, melhor dizendo, ela pode ser uma ocasião de lembrarmos da morte de Cristo, por que não? Só o elemento pão e suco de uva maguari, né, que a gente usa, Aurora. O que vocês usam mais? Esse daí, Aurora. Então pronto. É por causa da Aurora, né? Aurora do dia. Então assim, será que só isso, André? Mas calma aí, você está banalizando, você está dizendo que agora tudo é ceia? Não, não é isso. Tem a sua importância, tem essa questão litúrgica, histórica, teológica, está tudo certo. Mas ensinar os irmãos que a vida de oração e de adoração se estende em todas as ocasiões da sua vida, das mais corriqueiras, cotidianas, das mais simples, né? Senão a gente cria esse povo bitolado, igrejeiro. Aí o outro, um dia me questionou, falou, André, tá, mas se ensinar isso, o povo vai desprezar aqui, não precisa mais vir aqui, ó, tá vendo o desequilíbrio, mas que a gente vai? Pelo amor de Deus, eu estou dando mais uma opção, não estou substituindo, eu estou tentando agregar, né? Então a gente é todo desequilibrado, sempre a gente pensa que tem que deixar uma coisa para fazer outra, não agrega, adapta, lê o contexto, enxerga Jesus naquilo, né? Expande o evangelho para tudo isso, porque na verdade é isso a proposta, amados. É que a gente entenda que Jesus veio não para fundar uma religião, Jesus não é cristão, ele não fundou o cristianismo, ele não é muito menos evangélico, amados. Não tem nada a ver com esses negócios aí não. É sério, não tem nada a ver, amados. Nós temos igrejas que têm filhos que Deus não tem. E Deus tem filhos que as nossas igrejas não têm. Não é? Então, pregação, oração. 2 Timóteo, capítulo 2. Terceiro ponto de uma igreja bíblica e intencional. Então, pregação, oração e relacionamentos pessoais de discipulados. Relacionamentos pessoais de discipulados. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24 e 25. Mas o terceiro ponto é relacionamentos pessoais de discipulados. Tá? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24 e 25. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: e ao servo do Senhor. Ele está falando ao servo do Senhor, tá? Então isso aqui, porque às vezes a gente vai falar para um, né? Não é assim não está falando ao servo do Senhor, não a você, cidadão. Que a gente às vezes não está falando vocês aqui não. Então, ao servo do Senhor, não convém contender, mas sim ser manso, para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade. Então assim, amados, qual é o terceiro ponto que eu estou colocando para uma igreja ser bíblica e intencional?
relacionamentos pessoais de discipulado. Se nós não entendemos que o nosso ajuntamento deve promover encontros de afetação, de profundidade, de vínculos pessoais, de relacionamentos, para que as pessoas caminhem como família, se a gente não entender isso, a gente nunca vai ser uma igreja bíblica, nunca, amados. Senão a gente se torna como um clube, como qualquer outro. Um Rotary, por exemplo, né? É um clube lá de final de semana, onde todo mundo se encontra, porque paga a mensalidade, tem lá direito acesso ao título, vai com a família, todo mundo até se conhece, opa, bom dia, tal, no final de semana, se encontra lá semanalmente, mas não tem vínculo. Não são imbricados um na vida do outro. Né? Não cuidam do irmão como sendo família. Cada um vem com a sua família, ou de forma individual, ou de uma forma egoística, para tirar algum proveito daqui, para voltar lá para a sua realidade. Então, amados, é família. Não, qual deveria ser o nome da igreja? A igreja, assim, qual a placa? Família. Põe família lá que tá bíblico, tá tudo certo. Põe família. Ou sal da terra também, né? É uma proposta aqui. Qual seria a denominação de uma igreja bíblica? Sal da terra. Até tem, inclusive. Né? Família, sal da terra, alguma coisa assim. Mas a gente precisa entender que nós precisamos, porque quando há esse vínculo, há respeito, há consideração, há preocupação, né? Não é essa coisa formal. Às vezes os irmãos falam assim, como eu te chamo? Pastor, professor, missionário. Falo, se chamar de André eu já acho bom. Minha mãe me deu esse nome, eu gosto. Se no céu não quiser mudar, eu estou também de boa, tá tranquilo. André eu acho bonito. Até retrata um pouco, né, do que eu sou, né? O significado da palavra, nem vou falar agora. Vai que... Então o que acontece, amados? Como me chama? André. Olha como a gente é formal, é religioso, é burocrático. Se eu não chamar pastor fulano, estou desrespeitando. Amados, Jesus disse que não se envergonhe de nos chamar de irmãos. Há desrespeito nisso? Nem um pouco. O teu pastor lá, né? Eu chamo ele pelo nome. Talvez alguém lá possa falar, nossa, né, não considero. Não, mas para mim é um amigo há muito tempo. Não só porque fui líder dele de adolescente. Eu considero como homem de Deus. Tal, tanto é que eu caminho com ele lá, né? Admiro ele. Mas enfim, é meu irmão, é minha família, amados. Eu tenho 2 irmãs. Eu me chamo irmã Sara, irmã Cíntia. É até apelido, não é nem os nomes. É até apelidinho que a gente põe carinhoso, não é? Porque a gente tem tanta intimidade. Então, olha só. Então, às vezes, irmã, não, fulano é meu irmão. A gente precisa, né, desconstruir essa questão mais religiosa, mais formal, para essa questão mais familiar, amados. Isso vem pelo relacionamento. Como eu me preocupo, eu sinto a dor do meu irmão, se eu tenho um vínculo afetivo com ele. E aí, quando ele peca, eu sofro porque ele está pecando. Aí eu vou me envolver no pecado dele nesse sentido positivo de restaurá-lo. Vocês estão... Você mencionou qualquer coisa com relação a você e Senhor. Sim. Mas lá na Bíblia, naquela época, todo mundo se tratava de Senhor. Exato. Inclusive até Daniel, Sim. que tinha bastante intimidade com Deus. Davi, também com muita intimidade com Deus, ele só falava do Senhor. Sim. Ele falava pai e você, o Senhor. Adão, ele tratava como um Senhor. Né? Aí eu perguntei para ele, mas eu vejo o horror, eu só falo com você. Eu não Jesus você, Deus você, você isso, você aquilo. Aí eu me pergunto assim, eu não estou chamando o apóstolo. Você. Sim. E ele é bem mais novo que você. Mas eu não sinto bem. Exato. O pastor vive, por exemplo, que ele é um menino. Mais novo. Né? Então, tem uma como é que eu posso fazer? Consideração, respeito. Exato. Exato. E isso que eu disse, não tira, amados, a consideração, quando eu chamo o Adriano de Adriano, eu considero como um pastor, né? Mas a gente tem essa intimidade, eu acho que todos nós deveríamos trabalhar esse equilíbrio de respeitar as pessoas, mas de vê-las de fato como irmãos mais próximos, para que a gente não crie essa distância religiosa, amados, essa coisa fria. A gente precisa se aproximar como família, né, que nós somos, de fato, nós temos o mesmo Espírito, o Espírito que está em nós clama Abba Pai, é o meu irmão, porque quando eu vejo como meu irmão, olha só,
eu vou dar a vida pelo meu irmão. As minhas irmãs, eu tenho as minhas diferenças com elas, né? Elas me batiam pra caramba quando eu era pequeno, agora eu cresci. Mas são minhas irmãs, não concordo, mas são minhas irmãs. Pode estar errada, mas são minhas irmãs. Eu vou sofrer, inclusive quando elas estão errando. Vou sofrer demais, porque eu tenho um vínculo afetivo. Como tem alguns irmãos que a gente sofre por ver em alguns estados, amado. A gente sofre, é um negócio doído. E aí não cabe a gente ter outro comportamento a não ser compaixão, misericórdia, empatia, tentar resgatá-lo de alguma maneira, se sacrificar por ele. Então a gente precisa ter, para ser uma igreja bíblica intencional, precisa ter relacionamentos pessoais de discipulados. Tem que ser intencional isso. Eu preciso ter um encontro com meu irmão com a intenção de edificá-lo, acrescentar sobre a vida dele algo espiritual, amados. Abençoá-lo de alguma maneira. Esse deve ser os nossos encontros, dentro de um contexto de igreja, ou caminhando com ele, recebendo em casa. Amados, culto para mim se dá em todos os lugares se a pessoa é um adorador. Para um adorador não tem um espaço que não é espaço cultico. Não tem. Tomando um café, que é o que eu faço bastante com um bocado de gente aí, né? Tomo café, ali para mim é um culto. Não tem diferença nenhuma. A gente só não tem bênção apostólica no final, que a gente não quer nem acabar. Tão bom que é, né? O cafezinho ali, amados, coisa boa. A gente confessa pecado uns para os outros, ora ali também. Em lugar público, não tem diferença. Porque a adoração não se dá num contexto de liturgia apenas. A gente fala de louvor como sendo a música, né? E a gente fala de adoração como sendo essa questão, essas expressões externas e tal no culto. Tá certo? Tá, mas não tudo. Porque o que é adoração? É a minha vida em todos os contextos. Isso é adoração. O louvor é aquilo que eu falo, atribuo a Deus, e aí pode ser, né, vocalicamente, falando, cantando, etc. Mas a adoração é o que eu sou em todo lugar, como eu me porto, como eu me relaciono com as pessoas. Então esse é o ponto que a gente precisa retrabalhar, acredito eu. Colocar na cabeça dos irmãos que nós somos uma família. Nós somos irmãos em Cristo. Eu preciso, inclusive, eu tenho responsabilidade sobre o irmão novo que chega. Não é só o pastor, o líder. Não, amados. Eu tenho 2 filhos, um de 15 e um de 4 anos. O de 15 tem responsabilidade sobre os de 4 anos. Guardadas as devidas proporções da responsabilidade. O responsável sou eu e o pai e a mãe. Mas eu já estou colocando, você é responsável pelo seu irmão. Você tem 15 anos, seu irmão tem 4 anos. E a gente não deve fazer isso no nosso contexto? Calma aí, quantos anos você tem na igreja? 258 anos. Então, teu irmão que está chegando agora, você tem que... Está chegando agora, você é responsável sobre ele. Não é o pastor apenas, não é o líder apenas. Você é responsável sobre ele, meu Deus do céu. Você deve ensiná-lo. Você deve ser intencional. Amados, uma coisa que eu tive falta na minha vida, e eu vi quanta falta isso faz. Ao aceitar a Cristo, se eu tivesse um discipulador, se eu tivesse um irmão que, sabe, né, assumisse, falasse, não, eu vou caminhar contigo, vou te levar à maturidade. Estou falando de um pastor, de um líder, não, meu líder jovem e tal. Essas pessoas contribuíram de alguma maneira, mas se tivesse isso, nossa, como tem algumas igrejas que têm intencionalmente essa postura, né? Então eu tento fazer isso hoje com alguns, adoto alguns meninos e tal, né? Vamos caminhar junto, toma literatura, vamos tomar café em casa. Então, assim, amados, a gente precisa ter isso. Eu acredito que isso fará uma diferença enorme, tá, na vida da pessoa e, consequentemente, do coletivo. Então, igreja bíblica intencional tem que ter pregação, oração e relacionamentos pessoais e discipulados. Uma igreja contemporânea, ela deve saber fazer a leitura do seu tempo, usar a linguagem adequada, responder os questionamentos do seu contexto. O que eu quero dizer sobre isso? Primeiro, não vou falar quem é porque é político, né? Está na época de política, mas a frase acho que nem é dela, mas ela usa bastante, né? Não vou falar daquela... acho que é a irmã também, acho que é, lá da Amazônia, que defende os negócios. Uma magrinha, deixa pra lá. Mas ela diz o seguinte: analfabetos no nosso tempo não são as pessoas que não sabem ler e escrever. Os analfabetos do nosso tempo não são as pessoas que não sabem ler e escrever. São as pessoas que não sabem fazer a leitura do seu contexto. Olha só, amados. Não sabe fazer a leitura do seu contexto. Então a igreja contemporânea precisa fazer a leitura do seu contexto.
Precisa entender onde está plantada, quais são as demandas do lugar. Vou fazer uma pergunta só de retórica, só para refletir. Essa igreja plantada aqui sabe da realidade? Tem as estatísticas aqui do bairro? Índice de criminalidade, ausência paterna, índice de divórcio, desemprego. Qual é o IDH da população aqui? A gente precisa ter esses mecanismos para fazer essa leitura. Que a gente fala assim, não, André, mas se a gente orar, Deus não vai revelar? Oh, meu Deus, a gente espiritualiza tudo, né? Então, tá vendo? Deus nos deu óculos, amados, existenciais. Estou falando desses não, nos deu essa capacidade de discernir, de fazer essa leitura completa. Não sei se vocês sabem, mas o sociólogo é quase um profeta, amados. Quase um profeta. Né? Que enxerga mais. O profeta não é o cara que enxergava além dos olhos naturais? A grande maioria não enxergava nada e ele viu, né, a coisa mais ampla. O sociólogo é quase um profeta. É por isso que eu me formei em sociologia, né? Queria ser um quase profeta. Não sei se... Mas é igual eu falo, toda mulher é uma semi-profetisa. Toda mulher é uma semi-profetisa. É impressionante, dá medo, né? Ela fala, acontece e tal. A gente não enxerga e ela fala e é mesmo. E muitas nem são crentes, não tem nem o Espírito de Deus, mas é um negócio impressionante. Dá medo. Então a igreja contemporânea deve fazer a leitura do seu tempo, deve entender onde Deus colocou, plantou ali, amados. Como eu disse, André, então tipo assim, aqui tá, a gente sabe mais ou menos e tal, aqui. Aí vamos plantar uma igreja nossa lá no Alphaville. Aí vai querer reproduzir a mesma coisa aqui. Não vai dar. A demanda lá é outra. André, lá eles não precisam de cesta básica, lá eles não precisam de internar ninguém assim, né, e tal, e a gente arrecadar dinheiro para colocar na casa de recuperação, lá não precisa disso, daquilo, tá. Mas lá, com certeza, eles precisam ser ensinados que a vida não é só matéria, muitos com depressão, praticando suicídio, muitos pais, ausência paterna, quer substituir por dar coisas para o filho, porque são ricos, têm dinheiro, não é o problema o dinheiro lá. Lá não é o problema a questão socioeconômica, a questão é outra. Então percebam que muitas vezes as igrejas não fazem essa leitura e pegam a denominação e quer reproduzir em outro contexto diferente a mesma coisa. Está errado, amados. Né? Precisa fazer essa leitura aí. Tem que ter uma linguagem adequada, amados, adequada. Então assim, você pega um jovem hoje, aí, sexta-feira à noite, indo para a balada, meninão todo bagunçado. Aí você aborda ele e diz, mancebo, não é boa a vossa jactância. Né? A tua concupiscência, ela vai te levar para a perdição eterna. O menino de 16 anos vai olhar assim, leve-me ao seu líder. De onde você veio? Amados, a linguagem, a comunicação. As nossas letras de música, já que a gente abordou em questões de música, as nossas letras de música, elas são para os crentes. Não é não? Então assim, antes a gente cantava 500 graus de puro fogo, santo e poder. Agora é 1000, né? Agora é 1000, né? Não tem uma música aí que agora é 1000? 1000. Como que é? 1000 de fogo, glória e sei lá o quê? 1000 graus de unção e tudo mais, né? A linguagem comunica o quê, amados? Mas nem para nós, muitas vezes, não faz sentido. Não tem sentido. As coisas vazias, a linguagem não é adequada, principalmente no culto público. Da música até a pregação precisa ser acessível, amados. A gente precisa acabar com esses estereótipos, essas coisas religiosas, né? Então a gente precisa ser mais comunicativo, entender a linguagem. Meu Deus do céu, as Bíblias, elas estão sendo traduzidas nessa perspectiva. Você pega uma NVI, uma NTLH, alguns não gostam, mas é boa, para o propósito que ela foi criada, né? Academicamente é outra história. Século XXI, NVT, acho que já falei, não sei. Enfim, você tem um bocado aí. Até a mensagem é uma coisa boa dependendo da ocasião, que é uma paráfrase, não é uma versão, tradução em si, né? Mas enfim, a linguagem, a comunicação, a gente precisa estar atento a isso, amados, né? A gente precisa dar atenção a isso. E responder aos questionamentos do seu contexto. Por que a dificuldade de tratar sobre as questões homoafetivas, questão homossexual, essa agenda LGBTQIA+, agora está sendo tentado colocar o Z lá na Alemanha, o Z. Não sei se vocês sabem, estão lá tentando colocar o Z, que é zoofilia. Na Alemanha, mano, tá? Estão lá tentando colocar o Z.
porque agora, né, estão já caminhando para essa questão. Não, por que a gente não pode ter relação com animais? Né? E assim, a pedofilia também, um passozinho. Amado, isso é uma realidade. Mas a questão é, primeiro, entender todas essas questões e responder tudo isso. A gente precisa saber responder, identificar, ter uma linguagem e responder essas questões. Por que a gente está todo perdidão? Porque a gente não tem a leitura disso. A gente não se antecipou. A gente só vai no leite derramado, amados. Então a igreja antes era um clubezinho, uma bolha social, que você tinha poucos casos que fugia daquele quadradinho, né? Aí depois foi crescendo a igreja, crescendo, foi vindo para a igreja todo tipo de pessoas, não só aqueles redondinhos, família estruturada, aquela coisa toda, né? Um ou outro conseguia dar uma ajustada, mas hoje não, amados. Então a questão, nós não tínhamos, poucos irmãos eram divorciados, poucas mães solteiras tínhamos, poucos filhos de crentes nas drogas, tínhamos quase nenhum, pelo menos assim, uma coisa sabida, né? De questões de homossexualidade dentro da igreja, meninos nascidos no contexto, nós não tínhamos essas questões. A gente não lidava com essas questões, mas existiam essas questões. Às vezes era feito vistas grossas, não se tratava, né? Não se queria ver, foi se evitando, até um ponto que não dá mais. Porque a igreja, ela de fato é uma amostragem de uma realidade que ela está inserida. Então nós recebemos essas pessoas no contexto nosso, amados. O que o Evangelho tem que falar para essas pessoas? Como nós respondemos a essas pessoas? Então a igreja contemporânea, não é a igreja atrasada, não é a igreja, sabe, de Moisés. Não, amados, é uma igreja de hoje, século 21, contexto do Brasil, sei lá, Zona Leste e tal. Como que a gente lida com essas questões, tá? Então, uma igreja relevante para partir para o final, ou não, tem mais um negocinho, relevante. Ser missional, sal e luz, tá? Uma igreja relevante, ser missional, sal e luz. A igreja, por natureza, é contracultural. Por natureza, a igreja é contracultural, pois representa o reino de Deus, que é o oposto dos valores da sociedade estruturada pela rebelião humana, tá? Quando a gente lê o Sermão do Monte, por exemplo, capítulo 5 ao 7 de Mateus, né? 5, 6 e 7, a gente vê então lá uma igreja que é relevante. O que é uma igreja relevante? Ela faz diferença no sentido ali dos valores e dos princípios. A forma, a gente já falou aqui, tanto faz, amados. O povo não quer saber mais de forma, quer saber de conteúdo. Uma igreja que ela entende que a forma é só um odre, né? E o que interessa é o vinho dentro do odre, aqui é simbólico, tá? Para os irmãos ficarem mais em paz. Né? Então, a gente precisa entender que a forma tanto faz, existe a multiforma, graça de Deus se manifestar, então é o conteúdo, são os valores, é a ética. Então, ser missional que eu falo não é pegar assim e sair enviando um monte de gente aí para pregar nesse sentido. Ser missional porque nós somos aqueles que sinalizam o reino de Deus. A gente não é o reino de Deus. A igreja não é o reino de Deus, amados. O reino de Deus é uma coisa muito maior, muito mais expressiva. O Robson Cavalcante, né? Um homem que eu acho que faz uma falta enorme, principalmente nesse contexto político, né? Robson Cavalcante, ele dizia o seguinte: o reino de Deus, ele precisa ser anunciado pela igreja. E quem é a igreja? É a manifestação, e precisa se manifestar com a maior densidade possível, o reino de Deus aqui agora, para que se manifeste ali além. Coisa simples de se entender. O reino de Deus e a igreja precisa ser esse sinaleiro. E precisa manifestar com a maior densidade possível esse reino, que se manifesta aqui agora. Né? E o que é o reino de Deus se manifestando aqui agora? São esses valores, amados. Respeito, generosidade. Nós temos uma igreja, muitas vezes, que nutre aquilo que deveria ser reprovado. A ganância, por exemplo. O domínio sobre o outro. Né? O Brasil vai ser nosso. Feliz cuja nação... Como que é o texto lá? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, Deus não tem o projeto do Brasil como tinha de Israel. Deus não quer dominar o Brasil. Né? Primeiro que já é dele o mundo. A terra é dele, tudo é dele. O que Deus quer é que a sua igreja, como um sinal do reino de Deus, sirva de tal forma o Brasil,
e não seja servido por Ele, que é o que nós estamos buscando, ser servido, nós queremos o poder para quê? Para servir, amados? Não é? É para ser servido. Mesmo porque nós já temos poder. Só que o poder, ele nunca se basta. Nós temos poder. Vocês acham que a gente não tem dinheiro? Você acha que a gente não tem gente o suficiente? Você acha que hoje a gente não tem... Eu estou falando dos evangélicos. Quer queira ou não, a gente faz parte do bolo, embora a gente não se identifique, mas, né? Estou falando de uma forma mais generalizada. A gente tem pessoas em todos os ramos da sociedade hoje. A gente não tem um presidente evangélico. A gente já teve um presidente que era evangélico, presbiteriano, inclusive. Café Filho. A gente tem delegado, você vê, então, assim, se elegeu, né? Um irmão lá, o Delanhol, um irmão cristão, até que eu conheço e tal, até onde eu conheço, um cristão sincero e tal, capacitado demais, enfim. Nós temos em todos os ramos da sociedade, empresários ricos, intelectuais, são discípulos de Cristo. E muitos lidam dessa forma adequada, estão influenciando. Muitos outros estão querendo o poder e têm poder, só que o poder não basta, amados. Nunca basta. Porque eles não entendem que o poder é para servir, não é para acumular. Não estou falando só de riqueza, não, e tal. Estou falando de, né, todos esses recursos. E aí a gente precisa entender que ser missional é servir. É a missão que a gente tem, é servir. Nós recebemos poder para quê? Atos 1:8 diz. Vocês lembram do texto? Atos 1:8? Então cite. E há de ser que sobre vós vai descer a virtude do Espírito Santo, né? Ser meses testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Olha que coisa interessante. Então nós receberíamos, Jesus disse, receberíamos virtude, poder, dunamis, dinamite, poder explosivo, aquela coisa toda, né? Que a gente gosta, né? Recebemos poder para a finalidade. Não se recebe uma coisa sem uma finalidade, sem uma missão, sem um objetivo. Vocês vão receber poder para ser minhas testemunhas. E o que o texto está dizendo lá? O que Jesus disse? O que o autor lá escreveu? O idioma que ele escreveu? Testemunha. Meus mártires. Vocês receberão poder para morrer. Ser testemunha, mártir, morrer. E a gente quer matar os outros, não, a gente quer oprimir os outros, a gente quer dominar os outros. Não, o maior testemunho que a igreja sempre teve foi ir até a morte. Sem reivindicar direito de nada. E a gente é o povo do direito hoje. A gente quer converter a nação pelas leis, pela política, e não mais pela influência do sal e da luz. Né? Então a gente precisa entender isso. Enfim. Igreja saudável. Igreja saudável. Quem é uma igreja saudável? Ensina o evangelho. André, você falou que tinha que pregar a palavra, não é a mesma coisa? Não necessariamente. Eu quero aqui trazer uma coisa mais específica, né? Então a igreja saudável, ela precisa ensinar o evangelho. O que é o evangelho, amados? Boas novas. A mensagem do evangelho é uma só. Billy Graham, David Wilkerson, enfim, os evangelistas, eles só tinham uma mensagem. Pega aí os caras aí, 30, 40, 50 anos pregando. Só tinham uma mensagem. Uma só. Vocês são pecadores, Jesus é Salvador. Ponto final. Não tem outra conversa. Evangelho. Sustentou a igreja, conduziu a igreja, salvou os pecadores ao longo da história, amados. É essa a mensagem. Não é a sofisticação teológica que muitas vezes a gente gosta, né? Não, pregar o evangelho. Quem que prega o evangelho? O evangelista. Às vezes o pastor nem prega o evangelho. Às vezes nem o mestre prega o evangelho. Mas o apóstolo, geralmente apóstolo e evangelista, eles pregam o evangelho. O apóstolo um pouco mais completo, né? O missionário, né? Falam apóstolo, eles estão entendendo missionário, né? O evangelista, é por isso que a gente precisa ter evangelista na igreja. Ensinar o povo, inclusive, a pregar o evangelho, que é a salvação simples que Jesus propôs. Pregar, bom, óbvio, não é? Mas não é tão óbvio na prática. Que a gente entra dentro de uma igreja evangélica, a última coisa, ou a gente nem ouve o evangelho. Estou exagerando, amados? A gente fica preocupado, a gente prega, né? A gente fica preocupado qual é o tema que eu vou pregar. Não é não? Essa é a dificuldade nossa, né? Que Deus quer que eu pregue. Ô irmão, a gente que é da Bleia, viemos da Bleia, cantamos os hinos da APA,
Já tem um toquezinho bom lá do autor, né? Tema do bom pregador. Não lembram? O Calvário, né? Tema do bom pregador, o Calvário, o Evangelho, não tem como errar, mas... Aí, fala assim, mas o Adriano falou para mim esse dia, né? Mas tá difícil, André, porque a gente tem que pregar o Evangelho para os crentes. Prega o Evangelho para os crentes, só tem crente, prega o Evangelho. Prega o Evangelho para os crentes. Então, ensinar o Evangelho, o que são as boas novas? Fomentar a unidade do corpo, isso que a gente estava falando, colocar na consciência dos irmãos essa unidade, essa coletividade, amados. A fragmentação nossa, muitas vezes, de entender, a gente precisa de alcançar faixas etárias e gênero, que a gente formou os grupos na igreja, tem nos prejudicado, mas não é a proposta em si, porque ela é até adequada, eu entendo que seja adequada, só que a gente não consegue articular isso de uma forma que os grupos não entendam que eles são a parte dos outros. Então, quando você vai num evento para criança, cadê os pais? Cadê as irmãs? Cadê os obreiros? Aí você vai num evento para jovem, na igreja, mas cadê a banda? Cadê as irmãs do coquezinho, as tiazinhas, as velhinhas de Deus? Não vem. E então nas tiazinhas, nas velhinhas de Deus, cadê os jovens? Cadê os adolescentes? Não estão porque entendem que não é o grupo. Não, amados, é a igreja. Né? Fomentar a unidade do corpo. Aí você vê um evento que muitas vezes um líder vai promover, cadê os outros líderes? Por que não estão lá? Porque não é o seu evento? Porque não é o seu grupo? Né? Então vocês percebam como a gente vai desconstruindo essa ideia do corpo de Cristo. A gente precisa tomar muito cuidado com esse ponto aí. Então a igreja saudável ela precisa fomentar a unidade do corpo, tá? Evitar entretenimento. Uma igreja saudável não vive de evento, não. Alguém diz que evento é evento, né? E aí não dá conta não, porque se você faz um evento, quando vão fazer outro evento, a expectativa é maior do que o evento passado. Não é isso que acontece, amados? Né? E a gente ainda vai nutrindo esse negócio. Rapaz, foi bem, sem coisa boa, você perdeu. Mas no próximo vai ser melhor ainda, vai ser melhor. E a gente vem na expectativa e vive num evento, sempre tem que ter uma coisa nova. A gente é criativo demais, aí acaba perdendo a mão e faz coisa que não deve, da forma que não deve, com motivação que não deve. Né? E nada disso muitas vezes tem um resultado, um fruto, uma coisa boa na vida das pessoas. Então é evento. A gente acostumou o povo. Então se coloca assim um evento que tem uma figura, que tem uma banda, que tem uma estrutura, aí o povo vem. Se for um culto de adoração, um culto de ensino, alguma coisa, já não é um evento. Um negócio meio morno, meio pá, e pum, né? Então evitar esse negócio de entretenimento, amados. É a vida da igreja. Receber os novos convertidos, eu coloco aqui como sendo a igreja saudável, nesse sentido, receber os novos convertidos, entender que quem está entrando por essas portas, quem está aceitando Jesus, é como um bebezinho, que precisa ser cuidado. O ser humano é a única criatura que se for deixado sozinho, ela morre, não dá conta, amados. O gatinho dá um jeito, o jacaré dá um jeito, o macaquinho dá um jeito, vai sobrevivendo, deixa lá, ele se vira, vai sobreviver no meio da selva. Uma criança, deixa lá para você ver, não dá 2, 3 dias, morre, se não for cuidada. Da mesma forma, as pessoas estão vindo para o Evangelho, receber esses novos convertidos, entender que eles são bebês na fé. Pode ser um marmanjo, de 40 anos, barba branca, formado não sei o quê, experiência na vida, espiritualmente é um bebê, amados. Precisa ser cuidado, discipulado, ensinado, levado à maturidade. E quanto mais velho na idade, parece que é pior ainda, né? Não é não? A criança, o adolescente, ainda a gente tem um pouco mais de facilidade e tal. Tem alguns desafios porque a gente às vezes não se atualiza, não é contemporâneo, mas é mais fácil. Agora às vezes vem com toda essa questão, mas é um bebê na fé, precisa ser instruído, receber os novos convertidos, tá? Algo fundamental, meu Deus do céu. Vamos lá, então reflexões sobre caminhos, nos descaminhos da história. Eu coloquei aqui o seguinte, ó. A religião, eu nem vou comentar muito, só vou aqui ler, tá? Se vocês quiserem interromper, fica à vontade. A religião do livro. Numa sociedade analfabeta, né? Então a gente precisa pensar nisso. Um dos pontos da reforma foi traduzir a Bíblia no idioma local, no sacerdócio universal e na livre leitura dos indivíduos das Escrituras. Trouxe também transformações na educação, na ética, na política e no trabalho.
Então preste atenção. Qual os maiores, o maior legado, ou os maiores legados da Reforma Protestante? Quer queira ou não, nós somos resultados dessa Reforma Protestante, 1517, não tem como fugir muito disso. Teve aí um caminhozinho há 100 anos atrás, que foi o pentecostalismo, mas mesmo assim derivou dessa reforma. Então, qual foi o ponto aqui? Traduzir a Bíblia no idioma local. O povo não tinha acesso à Bíblia, amados, era só o sacerdote. A missa, o culto, sei lá como você queira chamar, em latim, não dava. Não tinha como, né? Exato, Então não tinha como, amados. Hoje, muitas vezes, não é dado acesso ao conhecimento bíblico, como a gente já falou aqui. É quase que um latim também, né? Então, o que se também ensinou lá? Qual foi o legado? O sacerdócio universal. Essa ideia, viu, amados? Cada um de nós somos sacerdotes de Deus. O evangelho não é uma religião. Primeiro que não é uma religião, e segundo que não é uma religião de sacerdote. Eu não tenho um sacerdote sobre minha vida. Todos nós somos um reino de sacerdotes. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Apocalipse capítulo 1, verso de número 6 ou 7, alguma coisa assim. Depois vocês conferem aí, tá? Reino de sacerdotes. Todos nós temos acesso a Deus. Eu não estou dizendo que não é necessária liderança e tal. Eu estou dizendo que não tem essa ideia. Eu vou buscar Deus, eu preciso que o Adriano ore por mim. Não, nós compartilhamos porque a Bíblia diz, comunicar as necessidades aos santos. Me ajude em oração aí, varão, e tal. Vamos comigo nessa, né? Mas assim, a oração dele, a minha, de quem quer que seja, não tem mais eficácia, poder do que qualquer outra, irmãos. O sacerdócio é universal. Todos, sem exceção. Quem ora muito, quem ora pouco, quem manja muito de Bíblia, quem não manja nada. Não sei quem manja muito, né? Mas só estou... Entendeu aqui, né? Quem está 258 anos na igreja, ou quem está chegando agora. Quem é crente firme na fé, e quem é um vacilãozinho. Tem um vacilãozinho, aqueles que dão umas brechas assim e tal. Todos esses, quando recorrem a Jesus, têm o mesmo acesso, irmãos. A oração é a mesma. Né? Então a gente precisa entender isso. Na livre leitura do indivíduo das Escrituras, colocar a Bíblia em contato, ou o povo em contato com a Bíblia. Então tudo isso trouxe transformação na ética, na política, no trabalho e na educação. Por quê? Se ensinava as pessoas a serem discípulos de Cristo na vida, né? Então a gente também precisa tomar muito cuidado aqui com a ilusória conservação da tradição. Eu acabei pensando, mas não falei, e a gente entrou em outro ponto aqui. Sobre a questão de não fazer sentido o que a gente fazia antes para agora. A ilustração é a seguinte, não sei se eu já contei isso para vocês aqui. Um casalzinho, tal, casar de novo, a mulher fez o bolinho, né? Aí ela fez o bolo, cortou um pedaço, deixou aqui e serviu o resto. O marido olhou aquilo, achou estranho, mas novo de casado, não quis questionar a esposa, sabedoria, né, mano? Não quis falar nada para evitar conflito. Normal. Segunda vez ela fez a mesma coisa, fez um bolo, cortou, deixou de lado, e falou, estranho demais isso aqui. Ficou naquela agonia, pergunta, não pergunto. Terceira vez fez a mesma coisa, fez o bolo, cortou um pedaço, serviu, o resto ele fala, não aguento. Amor, por que você faz isso? Você faz o bolo, corta um pedaço, deixa lá um pedaço e serve o resto. Sei não, minha mãe fazia assim. Sei, mas por que tua mãe fazia assim? Sei não, vamos ligar para a mamãe. Mamãe, por que a senhora fazia o bolo, cortava um pedaço do bolo e servia o resto pra gente? Disse, minha filha, não sei não, tua avó fazia assim. Disse, mas por que vovó fazia assim, mamãe? Sei não, liga pra tua avó. Vovó, por que a senhora fazia o bolo, cortava um pedaço e servia o resto para minha mãe e para meus tios? Ah, minha filha, quando eu e teu avô nós casamos, a gente era muito pobrezinho. Muito pobrezinho. Eu tinha uma forma que era bem grande para fazer o bolo. E tinha uma pequenininha que era para servir. O bolo não cabia nessa para servir. Eu cortava, deixava de lado lá e colocava menor para servir. Moral da história, né? É o moral da história. Perceberam, amados? Fazia porque tinha uma demanda, tinha um porquê. As outras foram repetindo o comportamento sem saber o porquê que fazia. Mas fazia. E por que fazia? Não sei. Sempre foi feito assim. Meu pastor fazia assim, o pastor dele fazia assim. Sempre foi assim. Mas e aí, amados? Faz sentido? É só uma tradição ou é doutrina? Doutrina a gente não muda, a tradição ela é discutível, tá? Aí eu coloquei aqui, ruptura ou continuidade? O que a gente faz? Né?
O que deve permanecer e o que deve ser ressignificado. A memória deve estar em constante elaboração. Então a gente sabe como foi feito, de onde nós viemos, só que a gente precisa estar pensando isso sempre. O que faz sentido perpetuar e o que não faz mais. O que nós aprendemos lá com os nossos pais, com os pastores e tal, se isso faz sentido, está repetindo. São coisas que fizeram sentido, tinham um porquê e hoje já não tem mais sentido, porque não é doutrina bíblica, só foi, de alguma maneira, lá uma via para a gente, enfim. Vou participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus